vem chegando, pode vir vindo, que essa live é uma live surpresa muito especial, tá? Inclusive eu vou ter um convidado muito especial também, que deve estar entrando aqui. Inclusive eu fiquei sabendo, quer dizer, fiquei sabendo não, tô brincando, é porque ele acabou de vir aqui do meu lado e a gente tá tipo combinandinho. E a gente vai fazer uma live muito especial, então vem chegando porque hoje, na verdade, a gente está concluindo um período muito importante assim da minha escola e da minha história, eu diria, né? Como professor de yoga e toda essa caminhada que eu venho traçando para criar a escola que eu sempre sonhei, né? Então, o Yogalaya, essa escola aqui, o Yogalaya que é esse perfil que vocês estão aqui me vendo, né? Mas que também é a minha escola online, é algo que eu venho desenhando e pensando e construindo há anos, assim, né? Desde que eu comecei a estudar yoga de maneira mais aprofundada, assim, e desde que eu decidi que ia me tornar professor de yoga, eu sempre frequentei muitas escolas, né? Eu já estudei com muitos professores em muitas escolas de muitos tipos diferentes de yoga, né? Disso que hoje em dia é chamado de tipos de yoga. E eu sempre achei que faltava coisa. Ou a escola era teórica demais e faltava um conhecimento prático, ou a escola, a maioria delas eram sempre muito práticas. E aí eu comecei a pensar na escola ideal, né? O que é a escola ideal? O que seria a escola dos meus sonhos? E aí eu comecei a conversar com esse cara aqui. Combinando. Olha só, Tá os dois combinando. de verdinho. Qual é a escola? Eu tenho umas perguntas para te fazer, mas continua aí na escola dos seus sonhos. Não, o que eu estava falando é que lá atrás, muito tempo atrás, né, quer dizer, desde que eu comecei a ver o que é estudar yoga, né, o que precisa para você ser um bom praticante de yoga antes de qualquer coisa, eu comecei a sentir. Eu tive um início no yoga diferente da maioria das pessoas. Né? Eu comecei lendo, comecei estudando a parte teórica do yoga. E quando eu ia para as escolas, eu pensava assim, mas aquilo que eu li não está aqui, não está sendo apresentado aqui de nenhuma forma aqui. Eu estou fazendo mais posturas e tal, estou observando a minha respiração, mas tem toda uma conceituação ali por trás que, primeiro, lá não falava de postura e aqui não fala do que está lá. Então, onde é que está a junção das coisas, né? E aí, era isso que eu estava falando, que a escola que eu sempre achei que deveria ter e que eu tive essa busca durante muito tempo era aonde que eu encontro essas duas coisas que se conversem, né? Que eu consigo ver, cara, pode crer, tem uma parte, uma conceituação teórica aqui que é importante e que dá base para a prática, né? Que não é só tipo assim, estou estudando uma coisa teórica e que depois eu faço uma prática que não tem nada a ver com isso que eu estou estudando, né? Que eu já frequentei escolas que eram assim também. E aí, eu conversando muito com o famoso bonitinho de camisa verde, a gente ficou tentando entender como que seria essa escola ideal, né? E o Matheus, ele sempre trouxe esse conceito que eu, desde que a gente começou a trabalhar junto lá atrás, 2019, eu acho, né? Que é esse conceito de fundamentar muito bem todo o conhecimento nos textos clássicos. Que isso é uma coisa que eu sempre senti muita falta, né? Dentro do yoga, eu via muita gente falando, ah, não, mas porque o certo é esse, porque yoga é isso, porque é, a técnica correta é essa. E o Matheus, ele trouxe um conceito para mim que era, cadê o ticket? Né? E esse conceito do cadê o ticket, que o Matheus sempre trouxe, que uma professora dele falava isso para ele, é aonde que está essa informação e Caio, fala qual é essa você tá informação para mim. travadaço para Né? mim, Não cara. é Eu não sei se só do sou tipo eu, se é falar que isso é você. assim. Eu não sei se as pessoas estão ouvindo a gente agora, mas travou muito engraçado, inclusive. É, não, para mim, assim, eu tô te vendo, só teve uma hora que deu uma craquelada. É porque a gente está usando a mesma internet, né? Para quem não sabe, eu e o Matheus estamos um do lado do outro no Matheus vídeo. travou, Mas eu Matheus super tô te travou. vendo. Eu Matheus travou. não tô vendo, não tô ouvindo Mas nada. Tá tudo travado aqui para mim. E, e tá chovendo pacas. Eu olha, tô ouvindo o Caio, aqui eu tá normal para mim. Ah, vai. então toca o barco. Então sou eu mesmo. Toca o barco. Mas então é isso, né? Aí, desde o. Quando a gente começou a conversar lá atrás, eu comecei a ver toda essa fundamentação teórica do Matheus e que eu achei muito bonito. Eu quis trazer isso para o yoga também.
Só que aí tinha uma coisa que lá atrás eu não estava acostumado com o online. E o Matheus também tinha ele já tinha ouvido a Veda, né? E já estava tudo isso, já tratava esse ensinamento teórico tradicional online. E a gente, durante alguns anos, veio conversando, como que seria montar essa escola online. E a gente veio chegando nesse formato. Mas nesse formato que a gente ainda vai falar. Mas fala aí, vai. Quais são as suas perguntas? Tá chovendo pacas, né? Então eu tô com medo de estar entrando muito o som da chuva e das pessoas não estarem ouvindo a gente direito. Então, diz aí, galera, nos comentários se vocês estão ouvindo direitinho, se a conexão tá maneira, se dá para me ouvir bem, ouvir o Caio bem. Você Caio me mandou uma mensagem mais cedo e falou assim: bora fazer uma live surpresa? E eu tinha uma reunião marcada para esse horário. Eu falei, cara, eu tenho uma reunião, mas eu vou mexer na reunião e eu vou nessa live surpresa aí. Vamos fazer essa parada. Mas eu quero ir, só que para eu ir, a gente tem que fazer alguma coisa que vá entregar valor para as pessoas também, né? Eu quero que a galera que está aqui estão falando que tá bom, que o som tá ótimo, que tá perfeito. Então tá. A minha ideia é assim: como é que a gente pode usar esses 20 minutos para potencialmente dar uma virada de chave na percepção, né, de alguma pessoa, né? Então, das 100 pessoas que estão aqui, as pessoas que vão assistir depois, como é que a gente pode trazer alguma coisa que vai impactar a pessoa de um jeito que ela vai sair da live diferente de como ela entrou, né? De que isso aqui vai ser efetivamente, né, potencialmente transformador, né, para as pessoas. Então, Caio tá travadaço para mim. Então, não sei nem se eu tô sendo ouvido nem nada, mas parece que tô, então eu tô continuando. E aí eu quero saber assim, Gato, eu quero que a gente, queria te perguntar, né? Você já tá com a escola rolando, já tem um tempinho. A gente começou a falar disso há um ano atrás. Você está produzindo conteúdo incansavelmente para as redes sociais, né? Você está fazendo Reels todo dia, você está postando foto, você está postando áudio e tal e tal. E eu quero, tipo assim, 3 coisas que você aprendeu nesse último ano lidando com alunos e lidando com seguidores e alunas e estudantes de yoga, né? Que você acha que as pessoas têm muita dificuldade de entender, que elas ficam travadas, assim, que impedem elas de avançar na prática delas. Com certeza tem uma galera aqui que já ouviu falar de yoga, que gosta e que mas não consegue fazer ou tenta e se desmotiva, sabe? Do tipo, eu sei que você tem alunos que chegam meio travados e que começam a ter aula contigo e você dá uma desbloqueada na pessoa e a pessoa fala, caraca, não sabia que eu conseguia, né? Ou então alguma coisa física, alguma coisa mental, alguma coisa de perspectiva que você tem visto assim. Eu quero que você entregue agora, de graça, para todo mundo aqui, mesmo que a pessoa não vire tua aluna, do tipo assim, quais são as 3 coisas que você vê que as pessoas ficam dando com a cabeça na parede e que você ajusta na escola. A pessoa entra pro Yogalaya, você dá um tequinho e ela faz tipo, uau! Sabe, o que você tem visto que é mais impressionante, assim? Tipo, entrega agora, Caio Corrêa, na live para todo mundo. Vamos lá. É muito interessante isso que você está falando, porque realmente, e por curiosidade, recentemente eu recebi espontaneamente alguns depoimentos de alunas minhas. E uma coisa que eu vejo muito, e isso é algo que eu aprendi muito com o Diego, né, que é o meu professor, que foi inclusive o Matheus que me apresentou, que é acolhimento. O yoga, muitas vezes, ele vem com essa máscara, com essa cara de que é algo que, né, você precisa fazer alguma coisa muito especial, né? Que você tem que chegar na postura certa e que você tem que, ou então, ser uma pessoa muito zen e muito calma e que você não pode sentir raiva e que o praticante de yoga, ele fala lento, ele fala devagar com muito ar na voz, que não é o meu caso, né? A gente estava, inclusive, falando isso agora. Mas, assim, um relato que as minhas alunas dão muito é como o yoga que eu aprendi, né, e que eu hoje em dia passo, que é dessa linhagem do Krishnamacharya, tá? É um yoga acolhedor.
Não é um yoga para você chegar em um lugar... quer dizer, é para você chegar em um lugar, sim, mas é um lugar que é seu, né? Ou seja, é algum lugar que está aí e que a gente tem que buscar. Primeira coisa que a gente faz, né, dentro dessa linhagem de professores que eu sigo, e é esse tipo de entendimento que eu tento passar para os meus alunos, é pacificar. A primeira coisa que eu faço é tentar diminuir a sensação de desconforto. Porque normalmente, imagina, eu recebo pessoas que às vezes nunca praticaram yoga. Eu tenho, por exemplo, um aluno mais fofinho, o Gil, tem 76 anos, né? Ele tem muitas questões com o corpo. Não dá para eu chegar e querer que ele faça alguma coisa que ele talvez não esteja preparado para isso. Ou também tem muitas pessoas que chegam para mim com questões de ansiedade, ou em pessoas que estão em períodos de luto muito profundo, né? Ou por perda de familiares, ou por términos de relacionamentos muito duradouros, ou por doença, né? Tem alunos que estão passando por processos terapêuticos muito intensos, né? Então, eu vejo muitas escolas que você tem que chegar lá na escola e você faz a postura e pega, bota o pé atrás da cabeça, dá um salto, passa para trás, faz muita força. Isso é uma coisa que muitas vezes é pouco acolhedora e acaba o cara fala assim, cara, acho legal, queria conseguir, mas não é para mim não, né? E assim, o que eu vejo que eu já fui de muitas escolas assim, né? Já fui de muitas escolas que são duras com o aluno, que você tem que fazer assim, e que essa postura está errada, e que se você não consegue fazer isso, você tem que se esforçar mais, e que acaba sendo um lugar muito pouco acolhedor e até um pouco bruto, agressivo, duro, né? Com as pessoas. E imagina, esse olhar que o Krishnamacharya trouxe para o yoga é um olhar do yoga terapêutico, né? Ou seja, a nossa intenção é fazer com que a pessoa comece a apaziguar aquilo que causa desconforto nela. Então, a minha primeira função é tentar mostrar para a pessoa que, cara, você pode vir com a bagagem que você tem. Vem com a mochila que você está carregando. Que aí a gente junto, eu te ajudo a tirar a mochila das costas, que às vezes ela tá pesadona, essa mochila nas costas. Aí eu ajudo, a gente tira uma alça, depois tira outra, bota a mochila na frente e abre ela. E aí quando a gente abre essa mochila, eu consigo ver, cara, tem um monte de pedra aqui. Quais que você precisa carregar e quais que a gente pode tentar tirar devagarzinho. E às vezes para tirar a pedra é pesada, às vezes precisa de uma ajuda, né? Então a primeira coisa é justamente tentar trazer um olhar acolhedor para qualquer pessoa, né? Eu não tenho muito essa coisa de que no meu yoga tem um público específico ou que só pode pessoas a partir de tanto tempo de prática ou de idade ou masculino ou feminino. Não tem isso, né? Para mim o yoga é para todo mundo e que o yoga tem uma intenção de pacificar qualquer tipo de sofrimento. Segunda coisa que eu acho que as pessoas recebem pouco em termos do conhecimento do yoga é que o yoga, e assim, eu vejo isso que cada vez mais é a minha aula mais bombada, entre aspas, assim, né? A aula que mais está fazendo sucesso na escola, é a aula do texto clássico do yoga, que a gente chama do Yoga Sutra, tá? Que é um texto que é o texto que é a minha, eu diria que é a minha busca por especialidade, e hoje já é a minha especialidade, não é que eu sou o maior especialista no Yoga Sutra, né? Mas é a minha especialidade dentro do campo do yoga, e que o yoga, esse yoga clássico, ele é um estudo da mente. Então ele faz com que a gente compreenda como é que a nossa mente funciona, para que eu possa utilizar esse olhar para como a mente funciona, para eu conseguir interagir com as pessoas e com a realidade que se apresenta na minha frente de uma forma mais harmônica, de uma forma mais serena, de uma forma buscando diminuir o sofrimento, né? A gente vive numa sociedade muito intensa, muito dura e que às vezes a gente sofre muito. E o sofrimento é comum, é normal, né? Todo mundo vai passar por diversos períodos de sofrimento. Mas como a gente encara o sofrimento é a grande questão. E que esse texto, o Yoga Sutra, ele traz de uma maneira muito linda e muito didática. Só que o que acontece, que eu vejo muito, né? Eu continuo estudando sempre. Eu estou, por exemplo, fazendo uma outra formação agora,
estudo com outros professores. Né, hoje em dia, por exemplo, eu estudo com o Diego, que é o meu professor, mas eu também estudo com o Jorge Knack, estou fazendo um curso de formação com a Renata Diel, então estou sempre estudando. E eu vejo muitas pessoas falando que o Yoga Sutra é um texto ultrapassado, né? Que o Yoga Sutra é um texto antigo, que é um texto duro. E o que eu sinto que falta é uma iniciação no texto. Como o Matheus sabe muito bem, né, esses textos antigos eles eram escritos de uma forma muito resumida, né? Principalmente os sutras, né, que são escritos de uma forma muito resumida e que a pessoa tem dificuldade, às vezes, de compreender o que está por trás daquele texto. Inclusive, você que está na live agora, quiser deixar... Você já estudou o Yoga Sutra? Você sabe o que é o Yoga Sutra? Sabe o que é esse texto? Diz aqui para gente, só para a gente saber um pouquinho. Porque o Yoga Sutra, esse tipo de texto, é um texto que é feito para que alguém que conheça o conteúdo te passe, né? Ou seja, se eu pegar simplesmente o Yoga Sutra, que é um livro muito curtinho, né? Mas Matheus sempre brinca que é um livro, pô, é um folheto perto dos livros de Ayurveda, e realmente é, mas é um livro que dá para a gente estudar a vida inteira dele, né? Principalmente quando você se aprofunda naquele conhecimento que está por trás da escrita. Aí, muita gente falando que não conhece. O Yoga Sutra é considerado, como eu disse, né, o grande texto clássico do yoga e que fez com que o yoga se tornasse algo tão relevante dentro da cultura da Índia, tá? Dentro da cultura hindu. E quando a gente estuda esse texto profundamente, a gente vê que ele tem muitas nuances, muitas coisas que se refletem até hoje no nosso ser humano, porque a nossa mente funciona de maneira muito parecida, né? Então, quando eu estou estudando com meus alunos, várias vezes eu trago conceitos que Patanjali disse 2.500 anos atrás, 3.000 anos atrás, a gente não sabe datar exatamente, e que as pessoas falam, pô, mas isso é o que eu sinto hoje. É porque a gente ainda é o mesmo bicho, né? A gente ainda é o mesmo ser humano que reage de formas muito parecidas. Então, esse entendimento do yoga como um olhar para a mente é o que faz toda a diferença, na minha visão, em como eu entendo, primeiro, o que é yoga, para que serve o yoga, e mais, quando eu vou para a prática no tapetinho, porque né, aqui que teoricamente é o Yogalaya, esse é o cenário do Yogalaya, né, que ele acontece, eu dou as minhas aulas ali atrás e tudo mais. Quando a gente vai para a prática do tapete com essa bagagem de fundamento teórico por trás, a nossa prática ele tem um outro viés, tem um outro caminho, né? Então, eu acho que esse entendimento de quanto que a teoria do yoga ela é linda e fala sobre o funcionamento da mente e quanto ela interfere na prática é o que eu mais tenho visto transformar quem já está como meu aluno, né? Então, a primeira coisa que eu sinto que o aluno tem é esse acolhimento, essa coisa de, cara, eu consigo pertencer disso. Eu achava que eu não conseguiria pertencer da galerinha do yoga, da galerinha de Apamala e que faz várias posturas. Zen. Primeira coisa é esse acolhimento. Segunda coisa é esse aprofundamento grande que eu tento trazer para esse estudo da mente, Calma, que é um estudo Caio. de yoga também. E a terceira coisa... Antes de você ir para a terceira, eu quero direcionar a terceira, porque eu sou assim, né? Essa parada que você falou do Yoga Sutra, eu achei muito massa, porque é o diferencial que eu insisti muito desde o início, né? Tipo, vamos fazer uma escola de yoga? Então vamos fazer uma escola de yoga de acordo com os clássicos. Tem que ser yoga como o pessoal nunca viu, assim. Não pode ser mais uma escola... Nada contra, adoro também, tipo, a questão só de postura, mas não pode ser só uma parada de postura, né? E você começou a fazer o Yoga Sutra e se aprofundar, como você também, né, ama se aprofundar. E eu vi que você tá dando cada vez mais aula para professores. Tá vindo uma galera que já é yoga mesmo, tipo, a galera que já tá fazendo yoga, estudando yoga há anos, e vindo beber dessa fonte, né, do conhecimento tradicional e dos textos e tal. Então, o que eu estou achando lindo é que você tem, dentro da escola, uma abertura para a pessoa que não sabe o que é yoga, acha que é travada, que não ia conseguir, e a galera vem aqui no sítio, a galera vai vir aqui no Dharmashala. Nosso retiro do Dharmashala já estourou a primeira cota, diga-se de passagem. Amanhã vai virar a segunda cota. E a galera da organização já me mandou, cara, Matheus, está lotando rápido esse negócio. E aí você vai
ensinar yoga lá comigo no nosso detox, Tá. você faz aqui junto com a galera. E eu vejo muito a galera vindo aqui para o sítio, né, para fazer nossa desintoxicação. E é uma galera que é travada, é uma galera que nunca fez na vida, que não sabe nem o que é. E eles saem depois de uma semana e falam: das coisas mais lindas dessa semana foi ter conhecido o Caio. Porque o Matheus eu já conhecia, eu já era aluno do Matheus, eu já fazia parada com o Matheus, mas o Caio e a Bruna eu vou levar para minha casa para sempre. Porque eu não sabia que yoga podia ser gostoso assim. Porque eu não sabia que yoga podia ser tão fácil. Porque eu achava que yoga era para quem ficava de ponta cabeça. E aí tem uma galera que é muito iniciante e que entra em contato com a maneira como você ensina e parece que abre outra perspectiva de yoga, né? Do preconceito que a pessoa trazia para esse lugar. Agora, o que eu acho maneiro, e eu quero direcionar a tua terceira coisa, é como eu tenho visto cada vez mais professores de yoga tendo você como uma referência também nesse estudo, nessa pesquisa. Então, o Yogalaya está virando a escola que eu acho que a gente está há um ano falando que ele tem que ser, né? Do tipo, tem um espaço para a galera que está entrando, não tem aquele preconceito que você já viu que acontece em algumas escolas de a gente quer pessoas que são bonitas, saradas, desse jeito, que são influencers. Se a pessoa não entra dentro dessa lista que a gente não quer, a gente exclui, bota para fora, não vai fazer yoga lá no raio que o parta. E ao mesmo tempo, então tem uma abertura muito linda para diversidade e para pessoas que não sabem o que é. Mas eu também estou vendo você cada vez mais dando aula para professores, para a galera que já é fera, para a galera que já faz yoga há um tempão. A gente indo em congresso de yoga, né? Eu lá em São Paulo fui palestrar falando de Ayurveda num congresso, e você estava lá e a galera, pô, tô estudando lá contigo, tô vendo o teu vídeo, tô não sei o que lá. Então, uma galera que já está fazendo yoga há mó tempão e que está amarradona, assim, tipo, olhando para o yoga de uma nova perspectiva. Então, eu queria que tu falasse a terceira coisa, que eu gosto de te botar nessa posição, que dos professores. Sabe, tipo, o que você tem visto, o que você acha que os professores também estão vindo entrar pro Yogalaya e estão cada vez mais querendo vir ter aula contigo? Galera que já está fazendo yoga há mais tempo do que você, inclusive, mas que tá te colocando nesse lugar assim de respeito, de consideração. Bota a terceira dica, se você puder, para essa galera. Tipo, o que você mais vê que a galera que já é yogão, assim, tá vindo? Por que eles estão vindo? Legal, muito boa pergunta. Recentemente, por exemplo, eu fui chamado para dar uma aula só para professores lá no Rio, né? Pelo Pondoc Yoga, pela Juliana, parceira, gente boa pra caramba, muito querida. Me chamou lá para fazer um projeto que ela tem lá, que é de professores dando aulas para professores, né? E eu fui o professor convidado a retomar esse projeto que estava parado desde antes da pandemia. E aí eu fui lá, dei aula para uma galera, tinham vários professores, estava muito lindo. E eu lembro que quando acabou a aula, a primeira coisa que a própria Ju falou, a dona do espaço, ela falou: Caio, eu estava precisando muito dessa prática. Uma prática exatamente isso, era uma prática silenciosa, né? No caso dessa prática que eu dei para professores, era uma prática silenciosa e que trazia os fundamentos de uma maneira profunda, né? Que isso é o que eu vejo que eu aprendi muito com o meu professor, com o Diego, né? Que é como é que você traz muita profundidade para o básico? Como é que você faz a pessoa mergulhar muito profundo fazendo coisas simples? Porque o que a gente imagina que é uma... Eu vejo que o consciente coletivo fala que é uma aula para professores. A galera fazendo tipo Cirque du Soleil, né? E tipo assim, e que muitas vezes é isso que eles estão buscando também. E quando eu venho e quebro isso e mostro, peraí, vamos olhar só como é que a sua respiração acontece de uma forma diferente quando você faz a postura tal, tá? Que muitas vezes, no automático, acaba que as pessoas deixam de observar esse lugar que é básico, mas que ele é fundamental, né? E o Matheus, por exemplo, fala muito isso também, né? Por exemplo, falando de atleta, porque eu já vi isso o Matheus falando muito de atleta. O atleta de altíssimo rendimento não é o que faz coisa mirabolante, é o que faz o básico muito fera. É o que sabe o básico de uma maneira com um nível de profundidade interna nele, ele tem aquilo enraizado de uma forma tão profunda que faz todo o diferencial para que ele possa
construir uma pirâmide em cima dele, né? Quanto mais larga é a sua base, mais alto é o prédio que você pode construir, né? Então, o que eu sempre tento trazer para os professores é aumentar a base, que é isso que meu professor continua fazendo muito comigo, né? Eu não necessariamente sou o cara que vou ensinar o cara a botar o pé atrás da cabeça. Não. Primeiro porque eu acho que não precisa, sinceramente. Eu acho que, tipo assim, eu adulto, não tem por que eu querer que um outro adulto bote o pé atrás da cabeça. E tá tudo bem quem quer, tá? Não estou de maneira nenhuma falando contra nenhum tipo de yoga, nem ninguém que tem esse tipo de objetivo. Mas não é o meu. E o meu objetivo é, vamos dar alguns passos para trás e vamos justamente alargar essa base. Que aí você pode continuar construindo o seu alicerce grandão, o seu prédio grandão, né? Principalmente quando professores que já têm a sua prática, já tem outros professores, já tem outros mestres, né? Então eles podem continuar crescendo, mas o que eu vou fazendo com eles é aumentando o tamanho da base, né? Principalmente com o fundamento, com o conceito e com essa prática que acolhe, né? E acolhe até, por exemplo, porque muitas vezes o que o professor tem? Dificuldade também com um monte de coisa, igual qualquer ser humano, né? Só que muitas vezes o cara, como já é professor, ele não se sente, tipo, como se ele não pudesse abrir a dificuldade dele, né? E comigo, eu vejo que muitas vezes eles se sentem muito nessa. E fora que, isso é uma coisa... A minha terceira coisa que eu ia falar, entra agora também. Eu vejo que muitas escolas de yoga trazem muitas verdades, dogmas, verdades absolutas, coisas muito é assim e não é assim. E de onde que veio esse conhecimento? Sei lá. Acredita e vai, né? Tem muito isso. Então, o que eu vejo que eu tento sempre trazer para as minhas aulas, e que também é assim que eu aprendi com o Diego, não tem muito certo ou errado. Vamos tentar pensar junto. Se você aprendeu isso desse jeito, eu aprendi desse jeito vendo daquele lugar. Como é que você sente? Né? Como é que isso bate para você? E isso eu sinto que tanto professores quanto alunos comuns, eles sentem que isso conversa com eles. Eu estou conversando com eles. Né? Um conceito muito importante que tem, e ele é trazido no Yoga Sutra, tá? É o conceito de Vini Yoga, que não é um tipo de yoga, tá? Pelo amor de Deus. Mas Vini Yoga é um conceito que, na verdade, o Sutra ele fala Tasya Bhumishu Vini Yoga. Então ele fala que o yoga é algo que ele deveria ser individual, ele é para você. Então o yoga é seu. Então a partir desse momento não tem um yoga para todo mundo. O mesmo yoga, todo mundo deveria fazer a mesma postura do mesmo jeito, com o mesmo encaixe de pé, com a mesma rotação de quadril. Sabe, tipo assim, como é que é o seu corpo? Como é que está a sua mente? Como é que a gente faz o yoga ser seu? Né? E eu acredito que isso muda muito os gatilhos na maioria dos professores, porque eles aprenderam do tipo assim. Isso foi um insight que o Matheus mesmo me deu lá atrás. Porque a gente está, por exemplo, já começando a pensar em como é que vai ser a formação do Yoga Laya, né? Como é que a gente vai formar professores. E quando a gente vai formar professores, né? Isso o Matheus trouxe de uma maneira muito assertiva, a gente precisa criar um padrão. Se eu tenho que ter um padrão na formação, eu tenho que ter um padrão de aula, né? Só que aí o que acaba acontecendo? Esse é o meu lugar de quebrar a cabeça de como eu vou montar essa nossa formação. Por quê? Muitas vezes essa padronização acaba que os professores aprendem a padronização e se especializam naquilo e com o passar do tempo, claro, eles vão entendendo que o yoga é aquilo, eles passam aquilo, eles aprenderam daquele jeito e o yoga fica sendo uma coisa mais engessada, né? E que eu vejo que quando traz para esse conceito de Vini Yoga, de que o yoga é uma coisa individual e que ele pode usar diversos artifícios, diversas técnicas e todo um acervo de conhecimento gigantesco, a gente abre muito esse leque. E muitas vezes, se o cara não tem justamente uma base larga, ele se perde, né? Vai começar a bambear. Então, por isso que a minha grande intenção é aumentar a base para que com uma base bem larga a gente possa ir crescendo. Então é isso que eu vou tentar fazer nessa formação, né? Estou começando a desenhar como é que eu quero que isso aconteça, mas com esse objetivo. E é isso que eu sinto que os professores sentem de diferença, né? Que eu abro o leque e amplio a base. Como é que
Eu mutei por causa da chuva. Tá mudo. E como é que faz para fazer parte dessa parada aí? Que negócio é esse de promoção? Fala para as pessoas o que tá rolando hoje. Caio, por que você me pediu para tirar o meu pijama e vir fazer live às 8 horas da noite? Qual é a notícia importante que nós temos que dar para as pessoas hoje? Então, é o seguinte, agora, a gente realmente, eu estou falando a semana inteira que a gente vai criar a maior promoção do Yogalaya que eu já fiz e que eu acho que eu vou fazer, porque sinceramente eu não acho que eu vou fazer essa promoção de novo, né? Mas é uma promoção que é o seguinte: a gente está convidando as pessoas para um grupo de WhatsApp, porque a divulgação não, as informações de como participar da promoção efetivamente vão ser divulgadas lá no grupo de WhatsApp, tá? E o link para esse grupo tá no link da minha bio, tá? Mas o que é essa promoção? Na verdade, eu quero oferecer às pessoas pagarem metade do preço durante 6 meses. Então, você faz 6 meses pagando 3. Isso porque os meus 3 meses... Por exemplo, a minha escola tem uma mensalidade que, sinceramente, eu já acho barata. Eu já acho barata para a quantidade de coisa que eu entrego, né? Eu já participei de escolas que um mês da escola eram os meus 3 meses cheios, né? E eu estou oferecendo 6 meses por 3 meses. Ou seja, é como se fosse 6 meses de aula pelo preço de um mês, que tem várias escolas que cobram esse valor. Então, é uma oportunidade, assim, e sendo muito direto, o custo da escola mensalmente, do plano Sadhana, né, que é o plano de entrada, é R$ 197 por mês. Então, 50% vira R$ 98,75. 98,50, calma aí, na verdade. Eu autorizei então, por menos isso, de eu 100 assinei reais, embaixo desse né, negócio. Que isso, Não, Caio? foi sem. Matheus é meu sócio. Não passou por ele essa decisão, definitivamente. Não passou por ele. Mas é que é o seguinte, a intenção eu quero primeiro mostrar para as pessoas isso tudo, né? Eu vejo muitas pessoas se beneficiando. Ontem eu recebi um depoimento que eu até postei hoje de uma professora, aluna e professora, a Pri, que foi no nosso retiro de carnaval, inclusive. E que ela falou: Caio, você tem que explicar isso melhor para as pessoas, porque as pessoas não têm noção da qualidade que é essa escola que você montou. A qualidade das aulas, a qualidade do aplicativo, porque a minha escola é um aplicativo bonitinho que você baixa na Apple ou na Google. Você tem acesso a todas as aulas ao vivo, todas as aulas gravadas. Você tem aula, a gente tem aula prática segunda, terça, quarta e quinta no plano de entrada, e no plano que ele é para pessoas que já são mais alunos há mais tempo, tem aula todos os dias. Tem aula teórica toda semana. Tem 2 aulas teóricas, né? A aula do Yoga Sutra, que é esse aprofundamento que eu falei, e tem uma aula de cultura védica, né? Que é para que a gente consiga entender o ambiente que o yoga foi criado, para que a gente saiba traduzir para hoje em dia, para não ficar essas verdades que a gente não sabe meio que de onde vem, né? Mas aí a intenção a pessoa... E por que eu falei que é a escola dos meus sonhos desde o começo? Né? Porque a intenção eu quero que o aluno possa entrar na escola e estudar o quanto ele quiser. Então, na minha escola não tem essa parada de que você só pode praticar 2 vezes por semana, para praticar 3 vezes por semana paga mais, e a aula teórica paga mais. Não tem isso. É assim, você entra na escola e a escola está aberta. Tudo que tem aqui é seu. A única coisa que eu não abro para o plano de entrada, para o plano Sadhana, é uma aula que é para alunos que têm mais tempo, não diria nem alunos mais avançados, tá? Mas é alunos que têm mais tempo, porque eu já dou técnicas que, vamos dizer assim, eu falo o nome da técnica, o cara já sabe qual é, ou a pessoa já sabe qual é, sabe? Mas isso é questão de tempo para a pessoa chegar lá, então não é questão de habilidade física, é só questão de tempo. Ela entendeu as técnicas, entendeu a didática, ela passa. E a única diferença são 3 aulas práticas a mais. Fora isso, a pessoa entra e tem todo o acervo de aulas que eu tenho e que eu dou ao vivo, né? Então todas as aulas são ao vivo, ou seja, eu vejo as pessoas, eu trago correções. Hoje, inclusive, agora, antes de fazer a live, eu estava com uma prática que eu transmiti pelo YouTube. E quem estava na prática do YouTube pôde ver que, né, eu converso com os meus alunos. Eu falo: Maria, traz o pé um pouquinho para cá. Na aula sobre as aulas teóricas, os alunos, é uma aula que eu falo que abre o microfone e fala. Os microfones ficam fechados só para não dar interferência, mas quer falar? Abre e fala, porque é uma troca, né? Esse estudo é uma troca. E essa promoção eu realmente acho que eu acho loucura completa, linda, assim, e eu quando eu acho fui que começar a estudar yoga, era eu caro. com certeza acho que ela não deveria se repetir. E você me chamou para essa live aqui, fez isso tudo pelas minhas costas, entendeu? Então,
eu acho que assim é insano a pessoa que tem algum interesse em aprender yoga não entrar nessa oportunidade, porque é isso assim, a aula você dá ela ao vivo no Zoom, depois ela fica gravada para a pessoa ver quantas vezes ela quiser. Além disso, tem aula do o Yoga Sutra está incluído nesse negócio ainda? Para, tá de sacanagem, sério? E tem aula de cultura védica que você falou que tem também. Eu não sei se eu tô por dentro desse negócio do valor, não, galera. Aproveita enquanto eu não derrubo essa promoção. É o seguinte, Então, porque é isso, né? calma aí, Quando eu cara. fui estudar A yoga, as escolas L eram caras, então Baleiro faziam falou assim: parte de uma ele te chamou academia para te colocar caro. junto com a gente. Total, foi total isso que aconteceu. Ele falou: vamos para uma live ao vivo. Eu botei uma camisa e falei: Ih, a gente está combinando. Ele não tem um negócio para contar aí. Fala assim: como assim negócio para contar? Não, vou dar um desconto para as pessoas. Como assim ao vivo tu me fala isso? Eu não posso nem reagir, não posso nem entrar lá no negócio. Tem o filtro, né? Tem o filtro do ao Maravilhoso. vivo. Então, assim, aproveita quem está aqui agora. O que a pessoa tem que fazer, gato? Ela tem que ir lá no link da tua bio. Exatamente. É o link na minha bio. O link da minha bio vai te direcionar para um grupo de WhatsApp. E qual é o motivo do grupo de WhatsApp? Só para não acharem que eu estou fazendo um troço chato de sacanagem. É porque dentro do grupo de WhatsApp eu consigo explicar melhor, porque tem que botar um cupom na hora de fechar o pagamento, né? Então isso vai ficar escrito lá no grupo de uma maneira que é mais interessante para a pessoa participar. Então você clica lá, é um grupo que só eu que estou falando. Amanhã eu até vou abrir o grupo para quem tiver dúvidas, mas eu que estou passando as informações lá. Tá? Então você entra lá, o grupo vai acabar amanhã de noite. Então é esse grupo que a galera vai ficar falando pra caramba. Ele é um grupo que foi aberto só para promoção. Eu vou passar amanhã de manhã já como é que é a promoção e como você faz para participar. E aí quem tiver dúvida pode mandar. E a partir de amanhã já encerrou. E aí dentro da escola a gente tem um outro grupo que é um grupo de alunos, tá? Que aí é toda essa coisa Então, que nós do Vida horas Veda essa e do Yoga lá a parada para gente eu tem poder de derrubar. criar Eu tenho comunidade. 24 horas Né? para Essa derrubar galera... esse negócio, essa loucura que você está fazendo. Exatamente, exatamente. Só lembrando, galera, tipo Não, assim, vocês comem um monte de 90, besteira. Você vai em qualquer lanchonete aí, R$ 98. você come duas besteiras, dá R$ 100. Eu tô te propondo 28,50 para você mudar completamente a sua vida, o seu Eu entendimento não sobre o corpo, aproveitei sobre a e mente, foi sobre uma as tramóia, emoções. porque eu cheguei em Assim, casa hoje do sítio. Eu passei o dia inteiro viajando. A gente estava sem internet, 3 dias sem internet, né, Caio? 3 eu já não sei mais se a gente estava sem internet ou se não estava, se foi tudo parte de um plano 3 dias. maquiavélico aí. E aí eu chego em casa, o Caio fala: vamos fazer uma live? Vamos, Caio, vamos fazer uma live. O que que é? Eu achei que era uma surpresa esse negócio. Mas aproveitem agora, porque 24 horas depois esse negócio não vai mais estar. Tira o Matheus da live, disse a Cleide. Matheus está gongando. Matheus, deixa ele aproveitar a gente, disse a Regina. Não, não tem como, Regina. Eu sou sócio dele também, pô. Como assim? Aproveitem essas 24 horas que o Caio pirou. Não é ter um negócio desse, o patrão enlouqueceu? Exatamente. Aproveitem que o patrão enlouqueceu e eu estou uma distância segura do Caio para não entrar aqui agora e derrubar esses grupos aí todos. Corta a internet do Matheus de novo. Tá aí. Cara, que assim, eu tô falando, tô brincando, né? Mas que oportunidade incrível, assim, eu acho, para as pessoas poderem aproveitar isso. Eu sou muito a favor, né? E ainda tem um negócio que eu acho que você não comentou, que é o fato de que a pessoa pode entrar na, na escola, ela pode experimentar, né? E se ela não gostar, ela pode cancelar também. Não tem um negócio de garantia, alguma coisa assim, que ela pode. Se ela tá na dúvida, tipo assim, ah, Caio, até com promoção eu não sei se eu vou gostar. Ela pode entrar na parada, testar, e se ela não quiser, ela pode pedir o dinheiro de volta, não pode? Pode, até 7 dias pode pedir o dinheiro de volta, como padrão, inclusive, né? Isso é um padrão, isso é uma lei nacional, inclusive, né? Ou seja, você pode entrar lá, você tem uma semana inteira para experimentar. Na semana você pode experimentar todas as práticas, né? As aulas práticas mesmo de asana, pranayama, ou seja, das posturas e dos respiratórios, tem 7 da noite e 7 da manhã, né? Segunda e quarta, 7 da noite, terça e quinta, 7 da manhã, ou seja, para quem é mais da manhã, tem prática de manhã. Para quem é mais da noite, tem prática da noite. Para quem é tipo eu sempre fui, faz todas, né?
e tem os estudos Legal. teóricos, as aulas Não, também isso é muito ficam massa. gravadas para ser A Maeda quiser, Carol tá onde falando assim, quiser. você sabia, você Então, aprova. Mais ou é menos, isso. Carol. Eu deixo a galera tocar coisas e eu fico meio que... É porque o pessoal não sabe a quantidade de reunião e de coisa que eu faço, né? Agora com perfil em inglês, espanhol, português, eu não dou mais conta de nem quase não saber de nada, Maeda. Carol Maeda T, né? Então, mas é óbvio que a gente está brincando também, é óbvio que a gente está... É uma oportunidade incrível, assim, que vai durar 24 horas só. Eu fico feliz, né, que você esteja proporcionando isso para as pessoas. Eu acho que, assim, a real, cara, é que pelo design do Vida Veda, o meu sonho era que tudo isso fosse disponibilizado de graça para as pessoas. Se a gente não tivesse boleto para pagar, sabe? Se tivesse um mecenas que viesse e falasse assim, ó, Matheus, vai lá e pode fazer tudo de graça, que a gente vai apoiar você aqui, eu fazia, entendeu? Carol, você está falando, faz isso para o atendimento. Eu faço meio que isso para o atendimento. Eu não tenho nenhum paciente que veio atender comigo e que falou para mim, a secretária, que não tinha dinheiro para pagar, que eu não atendi, tá? Então, eu nunca deixei de atender ninguém na minha vida porque a pessoa não tinha dinheiro. Então, a gente precisa de grana para poder fazer toda essa infraestrutura e tudo que é muito custosa, mas a verdade é que se dependesse da gente, isso tudo seria entregue em escola pública, faculdade pública, no serviço público de saúde, porque é muito transformador e a gente quer que as pessoas tenham acesso a essas informações. Não é à toa que o Caio está aí criando um caminhão de conteúdo nas redes sociais de graça, né? É que eu também faço isso agora em 3 línguas diferentes. Então, a ideia é que quanto mais pessoas se salvarem, né, do sofrimento, da prisão, que é muitas vezes a vida moderna, mais a gente... Eu acho que quando eu morrer, que vai ser... Né, a gente não vive muito tempo na vida, né? A gente vive uma vida curta, 80 anos, 100 anos, 110 anos, sei lá. Se tiver muita sorte, muito mérito. Então a gente vai morrer e vai chegar do outro lado e vão perguntar o que você fez na vida, né? Dizem, né, na cultura egípcia dizem que quando você morre, você vai lá para o paraíso, você passa por um teste, né? Aí o deus da morte, ele pega o seu coração e ele bota de um lado da balança e do outro lado da balança ele bota uma pena, né? Uma pluma. E se o seu coração pesa mais do que a pluma, você vai para o inferno. E se o seu coração é mais leve do que uma pluma, você vai para o paraíso egípcio lá, né? E eu estudo, né, a minha vida inteira praticamente esses ensinamentos, né, do hinduísmo, do budismo, e eu penso muito nisso, assim, a nossa vida ela é muito curta, na verdade. Né? É um período muito rápido de tempo e eu decidi me dedicar a cada segundo que eu tenho da minha vida para poder tornar o meu coração o mais leve possível. Eu quero chegar lá do outro lado, né? E eu quero que botem meu coração em cima dessa balança e que ele esteja mais leve do que uma pluma. Tem outra tradição, Gato, que fala assim, né? Quando você morre, eles perguntam quem pode atestar pela sua vida, né? E quem chorou por você, né? Quando você morreu, porque isso fala um pouco do impacto, né, que você teve enquanto você estava vivo. E eu penso muito nisso também, né? Eu quero poder, no momento que eu encontrar o meu criador do outro lado, eu quero poder que outras pessoas digam, cara, esse maluco fez alguma diferença, sabe? A minha vida ela foi melhor porque eu tive a oportunidade de esbarrar com essas pessoas nessa existência. Então, e você é meu irmão, né? Então eu tipo falo, cara, a gente só tem essa oportunidade para poder impactar ao máximo as pessoas. E cada pessoa que veio aqui na live para mim é uma oportunidade. Vai que ela pegou uma das dicas que você deu, eu pedi 3, você deu 4, né? E ela pega essa dica e ela usa para transformar o relacionamento dela com o marido, com a esposa, com os filhos. Ela fica melhor no trabalho, ela acorda amanhã e se sente mais saudável. Se a gente fizer isso, eu acho que a gente pode morrer e chegar do outro lado e eu falo, cara, pesa meu coração aí que, cara, eu tô tranquilo, sabe? Minha consciência, meu coração tá tudo mais leve do que uma pluma. Então, eu fico muito feliz que você esteja fazendo essa promoção. Aproveitem, pessoas, só não aproveita quem é louco essa oportunidade. E vão lá no perfil, né, no link da bio do Caio, clica lá, entra nesse grupo de WhatsApp, manda um DM pro Caio se você não gosta de WhatsApp, sei lá, meu irmão, dá o teu jeito
que a gente tenta ajudar vocês, sabe? E se eu tive a oportunidade de ajudar a vida, né, de vocês, muitas pessoas estão deixando comentários bonitos aqui nos, né, depoimentos nos comentários, e se o Caio também teve essa oportunidade, eu te agradeço a oportunidade de poder aliviar um pouco meu coração nessa vida, porque tudo que eu quero é isso, assim, é usar cada segundo que eu tenho para isso, assim, para poder servir, para poder contribuir, para você poder dormir hoje e ser uma pessoa melhor graças a essa relação que a gente tem aqui do outro lado, sabe? É. Só fechando aqui, tiveram algumas perguntas muito rápidas que eu vou responder. Primeiro, meu perfil, para quem não conhece, ele está aqui em cima, né? Só você clicar aqui em cima onde tem uma setinha e você vai ter lá, @yogalai_, e o link para participar desse grupo, onde vai acontecer a promoção, está lá na bio, né? Ou seja, bio é o perfil e tem um link ali embaixo. E todas as aulas ficam gravadas. Então, todas as aulas que a gente faz ao vivo ficam gravadas, porque às vezes tem aquela coisa, né? Você viu uma coisa naquela aula que você quer lembrar. Inclusive, eu estou fechando com os desenvolvedores do aplicativo, isso eu acho que você nem sabe, Gato. Que a partir do dia 27 de março, agora está chegando, todas as aulas vão ter como você botar comentário. Então, você vai ter como fazer comentário nas aulas, tem como botar, essa aula aqui o Caio falou sobre isso que eu gostei, tal, tal, tal. Então, ajuda também as pessoas da comunidade em si se ajudarem, mostrarem o que a aula estava dizendo. E assim, só falando sobre isso que você falou da entrega, né? Essa semana, como o Matheus falou, tava sem internet. Estou desde segunda-feira sem internet. E começou, e todo dia eu pego meu carro cedo, vou para a estrada, verão, né? Rio de Janeiro. Eu fico dentro do sol dando aula. Os meus alunos mais de uma vez já falaram, Caio, sem internet não precisa dar aula. E eu falo, não, fica tranquilo, porque eu sinto o quanto a gente beneficia outras pessoas e quanto beneficia outra pessoa me beneficia também, né? Ou seja, é um ciclo que a gente se esforça porque a gente vê a diferença que faz. E essa diferença, ela é muito linda. Então, tenho certeza que, assim como o Matheus, eu também tento ir nessa junto de tentar transformar a vida de todas as pessoas com quem eu tenho a oportunidade de entrar em contato. Então, obrigado, Matheus. Tamo junto. Obrigado a você pelo convite. Obrigado a todo mundo que esteve na live aí com a gente. Amanhã de manhã, 8 horas da manhã, eu volto. E aí a gente continua também mandando brasa. A gente não vai parar. A gente é imparável. Essa que é a parada.